Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o custo médio de capital, tá? E aí, lá na apostila, vocês têm também todo o conteúdo por escrito, mas nada mais é, né? O custo médio de capital aí nada mais é do que o custo de financiamento a longo prazo de uma empresa, né? Que vai gerar o seu custo de capital, tá? E aí a gente tem sempre, as empresas, elas sempre têm entradas que são próprias, a gente já falou sobre isso em outros momentos, e também captado por terceiros, seja através de financiamentos, empréstimos, tudo mais. Então a empresa ela pode captar dinheiro por conta própria, no sentido de, através de seus lucros, né? Ou ela pode, né, captar lucro emprestando dinheiro, fazendo investimentos, enfim, né? Existem várias formas aí que o mercado financeiro oferece. Esse custo médio ponderado de capital, né, que a gente utiliza, tem a sigla WACC, vocês vão ver lá na apostila, tá? Ou também pode ter a sigla CMPC, que aqui é o custo médio ponderado de capital, e esse WACC está em inglês, mas vocês vão verificar, sei lá, as bibliografias por aí usam muito a sigla em inglês, tá? Vai estar calculando, então, isso, essa média dos custos das fontes de capital própria de terceiros que as empresas têm, tá? Então, fazer uma ponderação ali da relatividade entre elas para saber como é que a tua empresa tá. Quer dizer, ela tá vivendo mais às custas dela própria, mais às custas de dinheiro de terceiros. Tá meio a meio? Tá mais com seu dinheiro e com poucas entradas aí de terceiros? Você consegue fazer esse custo de capital dela para verificar como é que anda a sua balança. Ela tá só se sustentando sozinha? Com seus próprios lucros? Não, ela está usando seus lucros e um tanto de capital de terceiros, ou não, ela está usando muito capital de terceiro e pouco lucro próprio. Está no meio a meio, está usando só lucro terceiro, só lucro próprio, enfim. Você vai estar fazendo esse cálculo aqui do WACC ou CMPC para verificar isso, tá? Existe uma série de conteúdos lá que foi colocado para vocês na apostila, que não vou ficar colocando aqui, né? Eu coloquei até uma figura lá para vocês, mas assim, o cálculo em si, né, desse custo médio vai ser nada mais do que o QI vezes o WI mais o KS, não é QI, né, gente? KI, desculpa, vezes o WI mais o KS vezes o WS. Lembrando que o WI é capital de terceiro e o WS é capital próprio, tá? E esse KI aí é custo de capital. Tá? Então, nós temos o custo de capital de terceiro, que é o KI, e o custo de capital próprio, que é o KS, tá? Então, quando eu falo aqui, eu quero adicionar aqui quanto custou, né, o I aqui de terceiro, e aí também a proporção dele aqui, né, o capital, e também qual foi o custo do próprio e o capital do próprio. Então, por isso está juntando aqui próprio com próprio e aqui de terceiros. Eu vou até colocar aqui para vocês uma chavinha, ó, aqui, custo e capital de terceiros. Vou escrever terceiros, eu vou colocar abreviado, mas vamos lá. Terceiros. E aqui, custo e capital próprio. Tá? Então, nós temos a soma desses dois para chegar nessa média, que o WACC é essa média, essa ponderação de quem é que está, né, como é que está a situação da empresa nesse momento. Se ela está meio a meio, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e vice-versa, tá? Eu pus um exemplo lá para vocês na apostila, e no exemplo lá eu fiz para vocês um balanço patrimonial rapidinho, né, um resuminho lá, que diz assim, ó, que o soma do ativo tá de 1.000 e os passivos, a soma dos passivos circulante e não circulante está em 400 mil, tá? Então, eu vou escrever só essa parte aqui, que é o que me interessa por enquanto. Então, a soma do meu ativo lá tá em 1.000, desculpa, 1 milhão, na verdade, né? E a soma do meu passivo lá, entre o circulante e o não circulante, tá em 400 mil. Tá? Então, o que eu preciso, por enquanto, são desses dois valores aí.
E depois ainda eu continuo com DRE lá para vocês, onde eu coloco lá que a receita bruta está de 750 mil, e aí tem custo de venda 360, que sobrou um lucro bruto 390, e aí vem as despesas administrativas, financeiras e gerais, e reparem que a despesa administrativa está em 64 mil, que nada mais é do que 16% desses 400 mil aqui. Então, se o meu passivo é um X, no caso aqui é 400 mil, a minha despesa financeira ali está dentro desse valor, tá? Porque se é um ativo, se é um passivo, quer dizer, o que eu tô pagando, se o total que eu tô pagando é de 400 mil, eu tenho ali, então, os 64 mil equivalendo a 16% destes 400, tá? Aí gerou um valor de 42 mil, um lucro de 180, aí tem imposto de renda ali, que tá sendo de 25% sobre os 180 mil, que deu 45, e me sobrou um lucro líquido de 135 mil. Então, aquele DRE que tá lá na apostila para vocês, tá me trazendo esses valores. Então, só quero salientar aí que os 64 mil de despesas financeiras equivale a 16% dos 400 mil, tá? Aí aqui nesse exemplo também, eu dei para vocês um coeficiente beta de 1,5, a gente aprendeu a calcular isso já em outras aulas, tá? Tem uma remuneração de títulos ali de 18%, que é a taxa livre, tá? E uma rentabilidade média de carteira de mercado de 20%. Então, assim, eu dei para vocês alguns valores aí para que vocês pudessem fazer o cálculo daí do custo médio ponderado de capital, tá? Ainda falei para vocês ali, ó, que o peso de cada uma das fontes de capital em relação ao total de financiamento, né, e o custo tava em 40% e 60% da dívida. Como é que eu olhei isso, tá? Como é que eu mostrei isso lá para vocês? Eu tô dizendo assim para vocês, ó, PE sobre PE mais PL. Então, nós temos que fazer aqui o quê? Nós estamos verificando o que aqui, né? Nós temos aqui o nosso passivo exigível e o nosso passivo total. Então, o PE aqui é o passivo exigível e aqui é o passivo exigível mais o patrimônio. Se vocês olharem lá, de novo, no nosso balanço patrimonial, vocês vão verificar que o nosso passivo exigível está em 400 mil. E na hora que eu somo esse passivo com o patrimônio de 600 mil, eu chego a 1 milhão. Na parte do passivo mais patrimônio líquido. Então, aqui embaixo eu vou ter sempre 1 milhão e aqui em cima, nesse exemplo, 400 mil, tá? Então, se eu pegar essa questão aqui, colocar aqui, então, substituindo lá, baseado no balanço que tá lá na apostila, 400 mil. E aqui embaixo, 400 mil mais 600 mil, eu vou chegar a 0,4 ou 40%. A gente pode pegar a calculadora aqui, gente, fazer, tá? Ó, 400 mil dividido, 400 vai ser 1 milhão, certo? Por 1 milhão, 0,4 ou 40%, tá? Isso é de dívida, tá? E aí, se eu quiser calcular agora, isso aqui, gente, referente ao nosso WI. Lembrando que o nosso WI é referente à parte lá, como eu coloquei já para vocês, que eu coloquei para vocês aqui, ó, nosso WI é referente ao capital de terceiros. Então, eu tô com 40% de dívida de capital de terceiros. E para eu calcular agora a parte do capital próprio, tá? Eu vou pegar o PE, dividir pelo PL, né? PL, patrimônio líquido, dividido por PE mais o PL.